Como buscar a presença de Deus para vencer as noites de insônia e angústia? Há noites em que o corpo está exausto, mas a mente não se cala. Você apaga a luz, fecha os olhos e tenta descansar, mas pensamentos surgem como ondas que não param de bater. A ansiedade toma forma, o ar parece pesado, a alma fica inquieta e o coração começa a acelerar, como se algo estivesse para desabar. A madrugada, que deveria ser abrigo, se transforma em tormenta. Nessas horas, a sensação de abandono se torna mais forte. As perguntas se multiplicam, a culpa se intensifica, o medo ganha voz. E no silêncio do quarto, você sente como se estivesse lutando sozinho. É nesse cenário que muitas pessoas desistem por dentro. Uma mente cansada produz tormento, e o inimigo sabe disso. Ele se aproveita da escuridão para intensificar pensamentos que roubam a paz, paralisam a fé e alimentam preocupações com o amanhã. A insônia se torna um ciclo cruel. Quanto mais você tenta dormir, mais a mente te prende. O corpo cansa, o espírito enfraquece e o coração se torna um lugar de guerra. O que deveria ser descanso se transforma em tortura emocional. Mas existe um segredo espiritual ignorado por muitos. Noites assim não são sinal de que Deus te abandonou, mas sinal de que o seu espírito está clamando pela presença dele. A inquietação revela uma alma que precisa ser abraçada por Deus. O peso revela que algo dentro de você precisa descansar, não em um travesseiro, mas no colo do Pai. O problema não é apenas físico ou emocional. Existe uma raiz espiritual. A ansiedade que cresce à noite não é apenas biologia, é batalha. E toda batalha espiritual exige presença espiritual. É por isso que, quando nada mais funciona, Deus convida você a buscá-lo. Não para dormir por dormir, mas para descansar de verdade. Porque o sono só restaura o corpo, mas a presença de Deus restaura a alma. Quando ele entra no ambiente, pensamentos se aquietam, o coração desacelera, a mente encontra ordem e a alma encontra abrigo. O que remédio nenhum alcança, a presença dele cura por dentro. Esta mensagem é um chamado para transformar a noite em encontro, e não em sofrimento. A partir de hoje você não vai apenas tentar dormir, você vai aprender a descansar em Deus. No próximo momento, você vai entender o verdadeiro motivo espiritual por trás da ansiedade noturna e por que a presença de Deus é a chave para restaurar o descanso que o seu coração perdeu. Quando a mente não dorme, a raiz espiritual da ansiedade noturna. Existem batalhas que só aparecem quando as luzes se apagam. Durante o dia, o barulho das tarefas, das pessoas e das responsabilidades distrai o coração. A mente até sofre, mas se mantém ocupada. Quando chega a noite e o mundo silencia, o que estava escondido grita. A ansiedade noturna não nasce no travesseiro. Ela apenas se revela ali. É na madrugada que pensamentos profundos encontram espaço, memórias voltam, feridas reaparecem e medos ganham forma. A mente fala alto porque o coração está sobrecarregado. O corpo quer descansar, mas a alma não consegue parar. A raiz dessa inquietação é espiritual. A alma foi criada para descansar em Deus, não em controle, preocupações ou soluções humanas. Quando o espírito se afasta da presença, a mente perde direção. É como uma casa no escuro. Cada sombra parece ameaça. A falta de descanso não começa no cérebro. Começa na alma que perdeu o eixo. É por isso que a ansiedade noturna é tão cruel, porque atinge exatamente onde a alma está mais vulnerável. O inimigo sabe disso. Ele ataca quando o emocional está fragilizado, e o silêncio aprofunda os pensamentos. Ele lança sugestões, lembranças e preocupações para paralisar a mente. Ele sabe que quem não dorme, não luta. Quem não descansa, enfraquece. Quem enfraquece, desanima. O objetivo é desgastar, roubar a paz e quebrar a resistência interior. A insônia destrói pouco a pouco, drenando força, apagando a alegria e adoecendo a fé. Mas o Espírito Santo revela algo essencial. A ansiedade da noite não é sinal de derrota definitiva. Ela é um alarme da alma,
avisando que algo dentro de você precisa ser entregue a Deus. A inquietação mostra que o coração está tentando carregar sozinho o que não deveria. Enquanto a mente tenta resolver tudo no escuro, o espírito clama por luz. A presença de Deus não é um acessório para quem sofre, é necessidade básica da alma. Quando a presença entra, a raiz começa a ser tratada. A ansiedade deixa de ter domínio quando o coração encontra abrigo. A alma que descansa em Deus não teme o silêncio da noite, porque sabe que não está só. O que atormenta perde força quando a presença ocupa o ambiente. É por isso que a cura começa na busca e não na fuga. Fugir da madrugada não funciona. Enfrentar a madrugada com Deus transforma. No próximo momento, você vai aprender como criar uma pausa sagrada antes de dormir e transformar o início da noite em um ponto de encontro com Deus, quebrando o ciclo de ansiedade antes que ele ganhe força. A pausa sagrada. Como preparar a alma antes de deitar. Há momentos em que a alma precisa parar antes que o corpo tente descansar. A maioria das pessoas deita com o coração acelerado, a mente carregada e o espírito sem direção. Deitam esperando que o sono resolva o que a oração não começou. É por isso que a noite se torna longa e pesada. Antes de deitar, a alma precisa de uma pausa, uma interrupção do ritmo emocional do dia, um momento em que o coração pare para se alinhar com Deus. Essa pausa é sagrada, porque define se a noite será um campo de batalha ou um santuário de paz. Quando você fecha os olhos sem organizar o interior, a mente continua em estado de sobrevivência. Ela se comporta como alguém vigilante, pronta para reagir a qualquer pensamento, lembrança ou temor. O corpo tenta dormir, mas a alma permanece em alerta. A pausa sagrada serve para desligar o coração das vozes do dia e reabrir a conexão com a voz de Deus. É um ato espiritual, um gesto de entrega, um momento em que você diz: Senhor, eu tiro as mãos do controle e coloco minha mente no teu descanso. Essa pausa não precisa ser longa, precisa ser verdadeira. É o momento em que você separa alguns minutos para respirar fundo, fechar os olhos e deixar que o Espírito Santo toque o coração antes de o travesseiro tocar o rosto. É o momento de colocar diante de Deus o peso do dia. Pessoas que te feriram, frustrações que te machucaram, medos que te acompanharam, pensamentos que te perseguiram. A pausa sagrada é o descarrego espiritual do coração, o esvaziamento que dá espaço para a paz entrar. O Salmo 4:4 diz: Aquietai-vos no travesseiro e calai-vos. Isso não é poesia, é direção espiritual. A alma precisa ser aquietada antes do sono, porque o sono não unge, o sono apenas descansa o corpo. Quem unge a alma é a presença de Deus. Quando você faz essa pausa, está dizendo ao seu interior: agora é hora de parar. A mente só encontra silêncio quando o espírito encontra direção. A pausa sagrada também protege o coração contra a repetição dos mesmos ciclos. É nesse momento que o Espírito Santo cria um divisor entre o que terminou hoje e o que não precisa invadir amanhã. Quando a alma não passa por esse processo, o dia seguinte nasce com o peso do dia anterior. E o ciclo da ansiedade se repete. A pausa é o fechamento espiritual do dia. Ao final dessa pausa, após entregar o que pesa, fale em voz baixa: Senhor, guarda a minha noite. Essa frase simples, feita com fé, muda o ambiente. Ela declara que você não vai dormir em guerra, mas em aliança. A pausa sagrada abre a porta e Deus entra com paz. No próximo momento, você vai aprender como entregar os pensamentos a Deus antes que eles assumam o controle da sua mente e como impedir que a ansiedade dite o ritmo da sua noite. Rendição noturna, entregando os pensamentos a Deus antes que eles dominem você. Existe um momento da noite em que a mente tenta assumir o controle. Ela começa a criar cenários, projetar medos, antecipar problemas e reviver aquilo que machucou durante o dia. Se você não assume o governo espiritual dos pensamentos antes de deitar, eles assumem o governo emocional da sua noite. É por isso que tantas pessoas sofrem com ansiedade e insônia.
Elas não entregam seus pensamentos a Deus, elas negociam com eles. E pensamento que não é entregue, cresce. A ansiedade sempre tenta dominar primeiro o pensamento e depois o corpo. Ela ocupa o imaginário, acelera o coração, contrai a respiração e, quando você percebe, está deitado, mas em estado de alerta. A rendição noturna é o ato de quebrar esse ciclo antes que ele se fortaleça. É quando você se posiciona espiritualmente para dizer: eu não vou passar a noite lutando com aquilo que eu posso entregar. Rendição é estratégia espiritual. Filipenses 4:6 declara: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentem seus pedidos a Deus em oração e súplica. O verbo é apresentar, não reter. Deus não pediu para você administrar os pensamentos, Ele pediu para entregar. Quando você tenta dormir sem entregar, a mente continua trabalhando sozinha. E a mente sem Deus é terreno fértil para a angústia. A rendição noturna exige honestidade. Não é uma oração bonita, é uma oração verdadeira. É dizer a Deus exatamente o que está te perturbando, com a mesma intensidade que isso pesa no coração. É confessar aquilo que você não consegue controlar, admitir o que te causa medo, expor o que te deixa inseguro. A verdade apresentada diante de Deus desmonta fortalezas emocionais. O que fica escondido dentro de você domina. O que é entregue a Ele é neutralizado. Há pensamentos que não são vencidos com força, mas com entrega. Deus não espera que você lute a noite inteira para vencer sua própria mente. Ele quer que você entregue antes que a mente comece a lutar. A rendição é um abandono do controle, não um ato de fraqueza. É dizer: Senhor, governa aquilo que eu não consigo dominar. Quando a rendição é real, algo muda dentro do coração. A mente desacelera porque encontra direção. O espírito encontra paz porque reconhece autoridade. A alma encontra descanso porque deixa de carregar sozinha. A presença de Deus ocupa o espaço que antes estava tomado pela preocupação. E o resultado é descanso. O corpo responde ao que o coração acredita, e o coração descansa quando reconhece que não está no comando. Você não foi criado para passar a madrugada negociando com pensamentos que só Deus pode silenciar. A rendição noturna é a chave que fecha a porta do medo e abre a porta da paz. Quando você entrega, Deus assume. Quando Deus assume, a noite muda. No próximo momento, você vai descobrir como o corpo responde à presença de Deus e como a respiração guiada pelo Espírito Santo ajuda a aquietar a mente e enfraquecer a ansiedade antes do sono. Respiração e presença. Quando o corpo responde ao Espírito e a mente se aquieta. A ansiedade é uma tempestade que começa nos pensamentos, mas se manifesta no corpo. O coração acelera, a respiração encurta, os músculos ficam tensos e o cérebro entra em estado de alerta, como se o perigo fosse imediato. O corpo reage ao medo, mesmo quando nada está acontecendo do lado de fora. É por isso que só tentar pensar positivo não funciona. Quando a alma está agitada, o corpo sofre. Quando a ansiedade domina, a respiração denuncia. A mente ansiosa respira em desespero. Respira rápido, curto, pesado. Mas existe um princípio espiritual e físico poderoso. O corpo pode ser conduzido de volta à paz quando a alma se submete à presença de Deus. A respiração, quando usada de forma consciente e ungida, se torna um instrumento de descanso. A respiração é ponte. Liga corpo, emoção e espírito. Quando você respira guiado pela presença de Deus, envia um comando ao cérebro de que o perigo acabou, e a mente começa a ceder. No Salmo 46:10 está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar não é apenas um ato espiritual, mas também físico. Quando você desacelera a respiração, abre espaço para que o Espírito Santo acalme o interior. É nesse momento que o corpo deixa de reagir ao medo e começa a responder à fé. Cada respiração profunda diz ao coração: eu não preciso controlar. Deus está comigo. Uma mente que respira em paz é uma mente que ouve Deus. A ansiedade faz barulho, mas a presença traz ordem. Por isso, antes de dormir,
Coloque a mão no peito, feche os olhos e respire devagar, intencionalmente dizendo em silêncio: Senhor, eu estou aqui. Esse pequeno gesto rompe o ciclo da angústia. O corpo obedece ao ritmo, a alma obedece à entrega e o espírito se torna sensível à voz de Deus. A respiração guiada pelo espírito não é técnica, é rendição. Cada vez que você inspira, receba paz. Cada vez que você expira, libere o peso. O corpo se alinha ao céu quando o espírito assume o governo. A ansiedade perde força quando a respiração encontra descanso. O inimigo tenta acelerar sua mente. Deus te ensina a desacelerar por dentro. Quando a respiração muda, a noite muda. O corpo deixa o estado de alerta, o coração desacelera e o cérebro começa a produzir sinais de descanso. A respiração, nesse contexto, se torna oração. Uma oração silenciosa, mas profunda. Uma oração que não pede, apenas recebe. Uma oração sem palavras, onde o Espírito Santo ministra no lugar onde a voz não alcança. A presença de Deus entra pela alma, mas também acalma a carne. É por isso que muitos caem em sono profundo logo após orar com sinceridade. O espírito encontra paz e o corpo se rende. O descanso verdadeiro começa quando a presença ocupa o espaço da preocupação. No próximo momento, você vai entender como transformar o quarto em um ambiente de paz espiritual para que o lugar onde você dorme deixe de ser um campo de batalha e se torne um território de encontro com Deus, transformando o quarto em um ambiente de paz espiritual. O lugar onde você dorme influencia diretamente o estado da sua alma à noite. O ambiente pode alimentar a ansiedade ou pode preparar o coração para a presença de Deus. O quarto precisa deixar de ser um depósito de preocupações e se tornar um altar de descanso. A mente reage ao ambiente. Se o quarto carrega memórias de angústia, estresse e correria, o corpo não entende que é hora de desligar. Por isso, antes de buscar sono, é necessário consagrar o ambiente. O quarto não deve ser cenário de guerra, e sim território de paz. O quarto é o último espaço que você vê antes de fechar os olhos e é o primeiro que você vê ao acordar. Ele é um símbolo, um portal emocional. Quando o ambiente está carregado, o espírito percebe. Quando o ambiente é consagrado, a alma respira. O Salmo 91 não fala de lugar físico, mas fala de atmosfera espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra descanso. Não porque o quarto é bonito, mas porque a presença está ali. A atmosfera precisa ser protegida. Remova tudo o que rouba paz antes de dormir. Discussões, vídeos que agitam a mente, músicas que não edificam, conversas que trazem inquietação. O inimigo trabalha no ambiente antes de trabalhar nos pensamentos, porque ele sabe que o ambiente influencia o coração. O quarto deve anunciar paz, não alerta. Deve carregar silêncio para a alma e reverência para o espírito. Um quarto consagrado não é marcado apenas pelo silêncio, mas pela intenção espiritual. Leia um versículo antes de deitar, faça uma breve oração, coloque um louvor suave, ou simplesmente sente na cama por 1 minuto e diga: Jesus, este ambiente te pertence. Essa simples declaração muda a atmosfera. O Espírito Santo responde quando é convidado. O ambiente responde quando é consagrado. A paz se instala onde a presença governa. É importante entender que a presença de Deus não entra onde o coração continua em guerra sem entregar nada. Por isso, consagrar o quarto não é um ritual, é um ato de governo espiritual. Você está dizendo: aqui minha mente não comanda, aqui o medo não domina, aqui a voz de Deus tem liberdade. Quando a autoridade espiritual é estabelecida, a alma se curva e a ansiedade perde força. O quarto também precisa ser um lugar de ordem. O caos exterior conversa com o caos interior. Quando o ambiente está bagunçado, a mente permanece em alerta. Quando o quarto está em ordem, o coração se acalma com mais facilidade. Deus sempre trouxe ordem antes de trazer descanso. A Bíblia mostra isso desde Gênesis. O espírito se move onde há rendição, não onde há confusão.
Quando você transforma o quarto em um ambiente de paz, o corpo identifica que aquele lugar não é arena de batalha, e sim abrigo. O quarto se torna refúgio e a noite, encontro. A insônia perde território quando o ambiente declara quem governa ali. O descanso se torna natural porque a alma reconhece que aquele lugar foi separado para Deus. No próximo momento, você vai aprender como a palavra de Deus pode silenciar tempestades internas e impedir que pensamentos ansiosos dominem sua mente antes de dormir, trazendo paz ao espírito e descanso ao coração. A palavra que silencia a tempestade interior. A ansiedade cria diálogos internos que não se encerram. Pensamentos se repetem, cenários se formam, lembranças retornam e medos ganham argumento. A mente se torna palco de uma tempestade que nunca termina. Nesse estado, qualquer pessoa se desgasta. Nenhum raciocínio lógico consegue parar uma mente agitada, porque a ansiedade não obedece à lógica. Ela obedece àquilo que domina o coração. E o único poder capaz de calar esse ciclo é a palavra de Deus. A palavra não é um texto para ser apenas lido. Ela é voz, direção e autoridade espiritual. Quando a mente está inquieta, a voz de Deus precisa ter a última palavra, não o medo. Jesus mostrou isso ao acalmar o mar em Marcos 4. Ele não argumentou com a tempestade, ele ordenou. A palavra não discute com o caos, ela silencia o caos. O mesmo acontece dentro de você. A palavra não debate com seus pensamentos ansiosos, ela coloca ordem neles. Por isso, antes de dormir, a mente precisa ouvir a verdade que vem do alto. Quando a alma escuta a voz certa, os outros pensamentos perdem força. Um único versículo, quando recebido com fé, pode derrubar 50 pensamentos de ansiedade. A palavra é espada, não acolhe a tormenta, ela a corta pela raiz. A ansiedade tenta ocupar o espaço do controle. A palavra ocupa o espaço da autoridade. Existem textos bíblicos que são remédios noturnos, promessas que não apenas confortam, mas governam o coração. Quando você declara em voz baixa versículos de descanso, o espírito se levanta e assume o comando. O Salmo 4:8 diz: Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Essa não é uma frase bonita, é uma verdade espiritual que, quando tomada como decisão, muda a atmosfera da mente. A palavra também realinha a perspectiva. Ela lembra quem é Deus, quem é você e qual é o fim desse combate. A ansiedade sempre mostra o pior cenário. A palavra mostra o plano de Deus. A ansiedade cria urgência. A palavra cria confiança. A ansiedade fala sobre o amanhã com medo. A palavra fala sobre o amanhã com esperança. Quando a Bíblia entra na noite, a escuridão não encontra mais espaço para crescer. Mas a palavra só funciona quando ocupa. Não basta ouvir de vez em quando, é preciso permitir que ela reine. Antes de dormir, leia um versículo, declare-o e respire sobre ele. Repita até que a alma se submeta. Quando o espírito acredita, a mente se aquieta e o corpo descansa. A palavra é âncora. Ela segura o coração no lugar certo quando as ondas internas tentam te arrastar. A mente não pode ser deixada sozinha à noite. Ela precisa de direção. A palavra de Deus é essa direção. Ela cria limite para o medo, parede para a angústia e fronteira para os pensamentos. O que entra e o que sai da mente precisa passar por ela. Esse é o segredo para calar a tempestade antes de deitar. No próximo momento, você vai aprender como vencer os ataques mentais da madrugada e interromper o ciclo de pensamentos que tenta te roubar o sono, usando princípios espirituais e posicionamento interior. Como vencer os ataques mentais da madrugada? A madrugada é o horário favorito da ansiedade. Quando o mundo está quieto, os pensamentos ganham volume. As preocupações que durante o dia pareciam pequenas assumem proporções gigantescas à noite. A mente cria histórias, alimenta medos, distorce possibilidades e constrói cenários que ainda nem existem. Deitado no escuro, o coração tenta lutar contra um inimigo invisível. Esse é o ciclo do ataque mental.
Pensamentos aceleram, emoções respondem, o corpo reage e a alma se cansa. Mas esse ciclo pode ser quebrado, e não pela força do pensamento, e sim pelo posicionamento do espírito. Os ataques noturnos são uma combinação de lembranças, culpa, medo do futuro, traumas e inseguranças. O inimigo aproveita a vulnerabilidade da madrugada para amplificar aquilo que enfraquece a alma. Ele sabe que, enquanto você estiver preso ao pensamento, estará longe da presença. Por isso ele insiste em atacar a mente, porque quem perde a paz, perde o sono. Quem perde o sono, perde a força. E quem perde a força, deixa de lutar. Mas a verdade é que a mente só se torna refém quando o espírito se cala. Para vencer ataques mentais, é necessário se posicionar espiritualmente. O ataque só continua quando encontra território aberto. Quando o pensamento vier, não negocie com ele. Não alimente imaginários. Não replique diálogos internos. Não continue a conversa com a ansiedade. Ataques noturnos não se combatem com argumentos, mas com autoridade. É nesse momento que você declara em voz baixa: eu não aceito esse pensamento. A minha mente pertence ao Senhor. Essa frase simples, quando dita com fé, desarma a continuidade do ataque. A ansiedade cresce quando você a segue. Ela enfraquece quando você a interrompe. Segundo Coríntios 10:5, diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que o ataque termina quando o pensamento é colocado no seu lugar. Você não é espectador do que pensa, você é guardião da sua mente. À noite, a guerra não é para dormir, é para permanecer no governo espiritual. O corpo descansa quando o espírito governa. Existe também uma chave prática: mude o foco imediatamente. Não fique alimentando mentalmente o assunto que o inimigo te apresenta. Ataques noturnos prosperam porque você continua olhando para eles. Assim que vier o pensamento, invoque o nome do Senhor, declare um versículo, comece a orar ou adorar em silêncio. O inimigo não resiste a ambientes onde a presença é invocada. Ele trabalha no barulho da mente, mas foge quando percebe que você está transformando o ataque em encontro com Deus. O ataque mental da madrugada sempre tenta te isolar dentro do próprio pensamento. Rompa esse isolamento, convidando Deus para dentro da guerra. Não lute sozinho. Não enfrente o pensamento tentando vencê-lo com mais pensamento. Traga o Espírito Santo para dentro da batalha. Ele não luta ao seu lado. Ele luta por você. Quando a presença entra, o ataque perde direção. Quando você aprende a vencer esses ataques, a madrugada deixa de ser ameaça e se torna território de vitória. A ansiedade perde força porque entende que não tem mais domínio sobre o seu interior. A mente se cala quando o espírito se levanta. A noite deixa de ser prisão e volta a ser descanso. No próximo momento, você vai entender como o Espírito Santo atua especificamente na cura emocional noturna e por que a presença dele é o bálsamo que restaura a alma cansada durante o sono. O Espírito Santo e o descanso emocional durante a noite. Quando o corpo dorme, a alma continua acordada. É por isso que muitas pessoas adormecem fisicamente, mas ainda carregam dentro de si a agitação do dia. O Espírito Santo, porém, deseja transformar a noite em um tempo de cura e não de guerra. Ele trabalha em profundidade enquanto você descansa. A ansiedade tenta ocupar a madrugada para desgastar suas forças, mas o Espírito Santo deseja ocupar a madrugada para restaurar o que o dia feriu. O descanso emocional não acontece apenas quando o sono vem, mas quando o espírito encontra liberdade para agir no interior. É ele quem acalma o coração, organiza pensamentos, cura lembranças, limpa pesos invisíveis e devolve equilíbrio à alma. O Espírito de Deus não atua somente enquanto você ora de olhos abertos. Ele também age quando você se entrega confiante e diz: Senhor, cuida do que eu não consigo controlar. A rendição abre espaço para a restauração. Romanos 8:26 revela que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que enquanto você não sabe o que dizer ou como orar, o Espírito continua trabalhando, orando e alinhando o seu interior
a vontade de Deus. Ele se move no silêncio, nas horas em que ninguém te vê, nos momentos em que nem você sabe o que precisa. Ele toca lugares onde a palavra não chega e onde o pensamento não alcança. Ele cura o que você nem consegue explicar. O Espírito Santo é bálsamo. Onde há ferida, ele derrama consolo. Onde há cansaço, ele derrama alívio. Onde há tumulto emocional, ele traz ordem. A alma ansiosa tenta controlar. O Espírito ensina a descansar. Ele não exige força, ele pede e entrega. Quem tenta vencer a ansiedade sozinho se desgasta, mas quem permite que o Espírito governe encontra refrigério. É por isso que você precisa convidá-lo conscientemente para a sua noite. Antes de dormir, diga em voz suave: Espírito Santo, permanece comigo. Essa frase simples abre a porta da alma. A presença não invade, ela habita onde é desejada. Quando o Espírito ocupa o ambiente, o emocional se submete. A mente desacelera porque reconhece a autoridade. Os pensamentos se organizam porque a paz se estabelece. O Espírito Santo não anula você, ele alinha você. Ele não apaga sua história, ele cura sua história. Ele não te torna insensível, ele te torna estável. A presença dele dá ao coração algo que nenhum remédio produz: descanso com propósito. Sono sem restauração apenas cansa mais. Sono com presença restaura a alma. Quando o Espírito governa a noite, o dia seguinte nasce diferente. As reações mudam, o coração se torna mais firme e a ansiedade perde acesso. É durante a noite que ele constrói, fortalece e repara. A madrugada se torna a oficina de Deus e a alma acorda inteira. O Espírito Santo não quer apenas te fazer dormir. Ele quer te fazer viver em paz. No próximo momento, você vai descobrir como o louvor silencioso antes de dormir desarma a ansiedade e muda a atmosfera da alma, transformando a noite em encontro e não em tormenta. O poder do louvor silencioso. Quando adorar, desarma a ansiedade antes do sono. A ansiedade se alimenta do foco. Quanto mais você presta atenção ao medo, mais ele cresce. Quanto mais você observa a dor, mais ela se intensifica. O louvor, porém, muda o foco da alma. Ele tira os olhos da aflição e coloca os olhos em Deus. O louvor é uma arma espiritual porque altera a direção do coração. Ele desloca o centro da atenção, do problema para a presença, da ameaça para a esperança, do amanhã incerto para o Deus que já está no controle. Muitas pessoas só associam louvor ao som alto, aos instrumentos e às canções intensas, mas existe um louvor mais profundo do que a música, o louvor silencioso. Ele acontece quando a alma se curva diante de Deus, mesmo sem emitir uma palavra. É o louvor que nasce do reconhecimento: Tu és maior do que tudo o que me assusta. Quando o coração assume essa postura antes de dormir, a ansiedade perde alimento. Ela não encontra mais espaço para crescer, porque o louvor ocupa o território dos pensamentos. O louvor silencioso não é um ato emocional, ele é espiritual. Ele é escolha. É quando você se deita e, em vez de alimentar o diálogo interno com o medo, decide entregar o coração a Deus em adoração. É fechar os olhos e dizer dentro da alma: Tu és bom, Tu és fiel. Eu confio em Ti. Essas simples declarações mudam a atmosfera interior. Onde há adoração, o medo não respira. O inimigo odeia o louvor, porque ele não tem como ficar onde Deus é exaltado. Ele trabalha no terreno da preocupação, mas o louvor muda o território. Quando você adora, mesmo cansado, você desarma as estratégias do medo. Foi assim com Davi. Em seus momentos de maior angústia, ele não correu da presença, ele correu para a presença. O louvor foi seu refúgio, não sua última opção, mas sua primeira reação. Adorar antes de dormir é uma disciplina espiritual que prepara a alma para descansar. Uma alma que adora, descansa. Uma alma que reclama, permanece inquieta. A adoração não remove a luta imediatamente, mas remove o desespero. Ela reacende a fé, devolve perspectiva
e abre espaço para a paz de Deus agir. A adoração silenciosa acalma o coração porque reposiciona a alma diante do trono. O louvor não precisa vir acompanhado de força, apenas de sinceridade. Às vezes, você vai adorar chorando. Às vezes vai adorar cansado. Às vezes, vai adorar sem sentir nada. Mas é nesse ato de fidelidade que o Espírito Santo entra. O louvor abre a porta e a paz entra com ele. A ansiedade não resiste ao ambiente onde Deus é entronizado. Se você deseja começar a vencer a ansiedade noturna, experimente transformar o momento de deitar em um momento de adoração silenciosa. Apenas entregue, renda-se e reverencie. O coração que adora é o coração que dorme em paz. No próximo momento, você vai entender como Deus continua trabalhando enquanto você dorme. E por que você precisa confiar no processo invisível que o Espírito realiza durante a madrugada para restaurar mente, corpo e emoções. O Deus que trabalha enquanto você dorme. Existem batalhas que você não foi chamado para lutar acordado. Há guerras que Deus só vence quando você descansa. Enquanto você tenta controlar tudo com pensamentos, Deus aguarda o momento da entrega. O sono é um ato espiritual quando você descansa em Deus. É a declaração silenciosa de que Ele está no controle. Quando você dorme confiando, o céu continua trabalhando em seu favor. Deus não depende da sua força para agir, Ele depende da sua entrega para governar. Durante o sono, o corpo restaura energias, mas o Espírito Santo restaura áreas invisíveis, feridas emocionais, memórias que precisam ser curadas, pensamentos que precisam ser reorganizados, angústias que precisam perder poder. Tudo isso o Espírito toca quando você descansa nele. A Bíblia apresenta Deus como aquele que não dorme e nem cochila. Enquanto você fecha os olhos, Ele permanece em movimento. Ele guarda, protege, alinha e prepara. O Salmo 127 afirma: Deus dá aos seus enquanto dormem. Essa verdade é profunda. Há respostas que você só recebe quando para de forçar. Há portas que só se abrem quando você para de empurrar. Há ansiedades que só caem quando você solta as rédeas da alma. Deus trabalha melhor quando a sua mente se cala. Ele age melhor quando você sai do controle e entra no descanso. Muitos acreditam que dormir é perder tempo, mas para Deus, dormir confiando é uma das maiores demonstrações de fé. Porque o sono de quem confia é ato de dependência. É como se o coração dissesse: eu fiz o que podia hoje, agora o resto é com o Senhor. Quem dorme em fé, acorda fortalecido. Quem dorme em guerra interior, acorda esgotado, mesmo que tenha dormido horas. O descanso verdadeiro não vem do tempo de sono, mas da presença que governa a alma. Enquanto você dorme, Deus coloca ordem no caos interno. Ele fecha portas que você não teve coragem de fechar. Ele te livra de armadilhas invisíveis. Ele traz cura onde havia dor acumulada. Ele renova áreas que você nem percebe que estão cansadas. Deus usa a madrugada como oficina espiritual. A noite se torna campo de trabalho do céu quando a alma se entrega ao descanso. O Espírito Santo também fala durante o sono, não apenas em sonhos, mas no amanhecer. Quando você acorda com uma certeza que não tinha no dia anterior, com uma paz que não sabe explicar ou com uma nova perspectiva sobre algo que te perturbava. Isso é Deus trabalhando enquanto você dormia. Ele falou à alma, reorganizou pensamentos e colocou esperança onde antes havia confusão. Se você deseja vencer a ansiedade noturna de forma definitiva, precisa aprender essa verdade. Há batalhas que se vencem descansando, não resistindo. Quando você entrega a madrugada nas mãos de Deus, o inimigo perde acesso e o Espírito assume o controle. No próximo momento, você vai aprender como acordar com a mente renovada e manter a paz que recebeu durante a noite, começando o dia com leveza, direção e equilíbrio espiritual. Como acordar com a mente renovada e cheia de esperança. A forma como você acorda define o tom espiritual e emocional do seu dia. Muitas pessoas até conseguem dormir,
mas despertam como se nada tivesse sido restaurado. O corpo levanta, mas a alma continua deitada. Isso acontece quando a pessoa dorme exausta, mas não dorme em Deus. Quando o Espírito Santo trabalha durante a noite, a manhã se torna recomeço e não continuação do peso de ontem. O acordar é tão espiritual quanto o deitar. A ansiedade costuma tentar atacar logo nos primeiros minutos do dia, porque ela quer reassumir o controle do pensamento. Por isso, os primeiros instantes da manhã são decisivos. Ao abrir os olhos, antes de tocar o celular, antes de pensar nos compromissos, respire e entregue o dia a Deus. Uma simples frase dita com fé pode mudar tudo. Senhor, conduz meus passos e guarda minha mente. Esse gesto coloca Deus no centro e não a ansiedade. Lamentações 3:23 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que cada amanhecer carrega uma nova porção de graça, força e esperança. Quando você desperta consciente dessa verdade, o coração não se curva ao medo nem às pressões. O espírito se levanta antes das preocupações. O dia não começa nas mãos do problema, e sim nas mãos de Deus. Criar um ritual espiritual pela manhã é tão importante quanto criar um ritual de rendição à noite. Leia um versículo curto. Feche os olhos por 1 minuto. Fale com Deus de forma simples. A consistência é mais importante do que a duração. A alma é como terra. Ela floresce quando é regada todos os dias. Quem começa o dia em Deus permanece mais resistente às batalhas emocionais. O acordar também precisa de propósito. A ansiedade rouba propósito. O espírito devolve. Antes de sair da cama, declare algo sobre você mesmo. O Senhor está comigo, eu vou caminhar em paz hoje. Essas afirmações, quando alinhadas com a fé, colocam a alma na postura correta diante do dia. A ansiedade quer que você comece correndo. Deus quer que você comece firme. Quando o espírito desperta primeiro, o corpo e a mente o seguem. A manhã deixa de ser corrida e passa a ser consagrada. Você não reage ao dia, você governa o dia. A paz que começou na madrugada continua fluindo ao amanhecer, porque o Espírito Santo não trabalha apenas enquanto você dorme. Ele continua conduzindo, fortalecendo e lembrando que a presença permanece. Ao longo do tempo, você perceberá algo poderoso. Acordar com Deus diminui ataques de ansiedade durante o dia, e isso, por consequência, diminui também as batalhas da madrugada. A paz se torna ciclo. A presença cria ritmo. O descanso noturno e a clareza da manhã se tornam parte de um mesmo processo. No próximo momento, você vai aprender como manter essa paz durante o dia, protegendo a mente para que ela não volte a se sobrecarregar, garantindo noites cada vez mais leves e restauradoras, mantendo a paz durante o dia para dormir melhor à noite. A paz noturna começa nas escolhas que você faz enquanto o dia ainda está claro. Muitas pessoas lutam para dormir porque passam o dia inteiro acumulando tensões, preocupações e desgastes emocionais que nunca são descarregados. A alma que vive em guerra durante o dia não encontra descanso durante a noite. Para vencer a ansiedade noturna de forma definitiva, é necessário aprender a proteger a mente nas horas em que ela está mais exposta, nos compromissos, nas conversas, nas pressões e nos pensamentos que surgem ao longo do dia. A ansiedade cresce quando o coração absorve tudo o que vê, tudo o que ouve e tudo o que sente. A paz cresce quando o coração aprende a filtrar. É por isso que a palavra diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Guardar o coração não significa evitar problemas, mas evitar que os problemas se tornem dono do seu interior. O que você alimenta durante o dia se multiplica à noite. Existem 3 decisões espirituais que preservam a paz diária. A primeira é vigiar a mente. Sempre que um pensamento ansioso aparecer, interrompa imediatamente. Não deixe o pensamento crescer. A mente precisa de limites, assim como uma cidade precisa de muros. Se você deixar tudo entrar, a alma será dominada. A segunda decisão é vigiar as palavras. O que você repete com a boca alimenta o que você sente por dentro.
Reclamações alimentam a ansiedade. Gratidão alimenta a paz. A terceira decisão é vigiar os ambientes. Há lugares, conversas e conteúdos que drenam a paz. O Espírito Santo sempre dará um sinal quando algo estiver roubando sua harmonia interior. Obedeça a esse sinal. Outro ponto importante é criar pequenas pausas ao longo do dia. Pausas de consciência espiritual. São momentos de 30 segundos ou 1 minuto onde você respira, fecha os olhos e diz: Senhor, conduz minha alma. Essas pausas impedem o acúmulo emocional. Elas funcionam como válvulas espirituais que descarregam o peso antes que ele cresça. Quem alimenta pausas durante o dia, colhe descanso à noite. A paz também se mantém pela escolha do foco. A mente sempre vai encontrar algo para se preocupar. Ela é construída para pensar, mas cabe a você decidir onde ela vai habitar. Focar no que pode dar errado produz tormenta. Focar no que Deus pode fazer produz descanso. A ansiedade se apoia na imaginação do pior. A fé se apoia na lembrança do que Deus já fez. A noite não pode ser o momento de resolver aquilo que você permitiu crescer durante o dia. Se você quer descansar, precisa viver com leveza enquanto o sol ainda está brilhando. A paz é construída em camadas. O Espírito Santo vai te treinando dia após dia até que a paz se torne seu estado, e não um milagre eventual. Quando a paz governa o dia, a alma não desaba à noite. O sono vem naturalmente porque não há excesso acumulado para o inimigo explorar. O Espírito fortalece o coração e prepara o terreno da mente para dormir em segurança. A noite se torna continuação da presença, não continuação da batalha. No próximo momento, você vai descobrir como vencer o medo do amanhã e quebrar o ciclo de preocupações antecipadas, que é uma das principais raízes da ansiedade noturna. Vencendo o medo do amanhã e quebrando o ciclo da preocupação antecipada. A ansiedade noturna não nasce apenas dos fatos do presente, mas principalmente dos cenários que a mente cria sobre o futuro. O medo do amanhã é um dos maiores ladrões de paz. Ele projeta no escuro da noite aquilo que ainda não existe. E a alma, sem perceber, começa a sofrer por batalhas que não chegaram e muitas vezes jamais chegarão. A preocupação antecipada cria tempestades em céus que Deus ainda nem permitiu que fossem atravessados. Esse medo é alimentado por uma falsa sensação de controle. A mente ansiosa tenta prever para se proteger, tenta calcular para se sentir segura, tenta antecipar para não sofrer. Mas essa postura, em vez de trazer paz, aprisiona o coração. O futuro não é lugar para se habitar antes da hora. Ele pertence a Deus. Quando a alma tenta roubar o amanhã das mãos do Senhor, ela colhe peso no presente. Jesus foi direto ao dizer: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Ele não estava apenas trazendo consolo, mas estabelecendo um princípio espiritual. O amanhã não pertence à ansiedade, ele pertence à providência divina. Deus já está no futuro que você teme. Ele já conhece caminhos que você não enxerga. A ansiedade olha o amanhã e vê risco. Deus olha o amanhã e vê propósito. Para vencer o medo do futuro, você precisa quebrar o ciclo da imaginação negativa. A mente cria perguntas que o espírito não pode responder, e isso produz angústia. Quando o pensamento projetar sofrimento, responda com fé. O amanhã está nas mãos de Deus. A alma precisa ouvir isso. Precisa ser lembrada de que a sua segurança não está em previsões, mas em promessas. O medo se alimenta do e se. A fé se alimenta do Deus disse. Outra chave poderosa é viver o hoje com inteireza. A alma ansiosa é fragmentada entre passado, presente e futuro. A alma em paz está inteira no agora. O Espírito Santo quer te ensinar a viver um dia por vez. Ele dá força para hoje, direção para hoje, graça para hoje. O descanso noturno vem quando a alma para de viajar para um futuro que ainda não existe. Também é importante identificar a raiz desse medo. Muitas vezes, o amanhã assusta porque existe uma ferida não resolvida de ontem. A alma que não curou o passado tem medo do futuro, mas quando Deus cura a história, Ele também
cura a expectativa. O Espírito não quer apenas acalmar sua noite, ele quer libertar o seu amanhã. Romper com a preocupação antecipada é um ato diário de confiança. Não se trata de ignorar responsabilidades, mas de entregar o controle. Deus não quer que você viva tentando sobreviver ao que ainda não aconteceu. Ele quer que você descanse nele, sabendo que o amanhã não é ameaça, é território onde ele já está. Quando o medo do futuro perde força, a ansiedade noturna perde combustível. A mente descansa porque entende que não precisa resolver o que pertence a Deus. O coração sossega porque percebe que o amanhã não é inimigo, é apenas o próximo capítulo escrito pelas mãos do Pai. No próximo momento, você vai aprender como Deus cura a ansiedade pela raiz, transformando a alma de dentro para fora e libertando você dos ciclos emocionais que se repetem noite após noite. A cura interior que remove a ansiedade pela raiz. A ansiedade noturna muitas vezes é apenas um sintoma. Ela revela dores escondidas, lembranças mal resolvidas, rejeições antigas, traumas silenciosos e feridas não tratadas. Enquanto a alma carrega pesos internos, o sono será um território vulnerável. Na madrugada, quando não há distrações, tudo o que está vivo por dentro encontra espaço para emergir. Por isso, Deus não quer apenas acalmar a sua mente, Ele quer curar seu interior. A verdadeira libertação não acontece quando o sintoma desaparece, mas quando a raiz é arrancada. A alma ferida tenta se defender criando mecanismos de controle, hiperalerta mental e vigilância emocional. É uma forma de proteção, mas essa proteção se torna prisão. A ansiedade nasce, cresce e se fortalece onde há dor acumulada. Quando Deus cura o que machuca, a ansiedade perde o terreno que ocupava. O Espírito Santo não oferece apenas conforto, ele oferece restauração total. Ele vai à origem, ao ponto exato onde algo quebrou, e começa a reconstruir a alma a partir dali. A cura interior começa, na verdade. Não existe cura onde existe negação. É preciso reconhecer o que dói, o que pesa, o que marcou, o que ainda sangra. Deus não cura personagens, Ele cura pessoas reais. Quando você é sincero diante dele, dizendo, Senhor, isso ainda me fere, você abre a porta para o Espírito tocar onde ninguém mais pôde tocar. O que é confessado pode ser curado. O que é escondido continua dominando. O Salmo 147:3 declara que Deus sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Ele não faz remendo, ele faz reconstrução. Ele não coloca bandagens emocionais, ele renova o coração. A cura interior devolve equilíbrio, identidade, segurança e paz. Ela fecha portas antigas para que a ansiedade pare de entrar por elas. Essa cura acontece em processo. Assim como o corpo não cicatriza de uma hora para outra, a alma também passa por etapas. Há momentos em que Deus te fará lembrar para te libertar. Há outras vezes em que Ele te fará sentir para te restaurar. E haverá momentos em que Ele apenas te envolverá em paz até que a dor perca o poder. A cura interior não é um evento, é um encontro constante com o Espírito. Quando a alma é curada, a mente encontra descanso. Quando o passado é tratado, o presente se estabiliza. Quando a raiz é removida, o fruto muda. A ansiedade deixa de ser uma sentença e se torna um capítulo superado. Você começa a perceber que aquilo que antes te dominava agora já não define mais você. A paz deixa de ser visita e se torna morada. No próximo momento, você vai aprender como construir noites de descanso permanente na presença de Deus, criando um ciclo contínuo de paz e proteção espiritual, onde o sono deixa de ser luta e se torna recompensa. Construindo noites de descanso permanente na presença de Deus. Chega um momento em que a paz deixa de ser um socorro emergencial e se torna um estilo de vida. Deus não quer que você viva de noites acidentais de descanso, dependendo do cansaço extremo para dormir ou da sorte emocional do dia. Ele deseja estabelecer um ciclo de paz permanente em que a presença dele governa seus pensamentos, suas emoções e seu sono.
noite após noite. Esse é o ponto da maturidade espiritual no descanso. Não apenas ser aliviado, mas ser sustentado. Noites permanentes de descanso são construídas sobre 3 pilares espirituais. O primeiro é a constância. A ansiedade ganha espaço quando a fé oscila, mas perde força quando encontra rotina espiritual. Buscar a presença de Deus todos os dias, ainda que por poucos minutos, cria raízes. A alma passa a reconhecer a voz do Espírito com mais rapidez e a rejeitar os ataques da mente com mais firmeza. A paz deixa de ser visita e passa a ser moradora. O segundo pilar é a vigilância interior. O descanso permanente é fruto de uma mente guardada. Isso significa que você não alimenta pensamentos que roubam sua paz. Não aceita narrativas que o inimigo lança em sua mente. Não carrega pesos que Deus já mandou entregar. A alma vigilante mantém as portas fechadas para aquilo que alimenta o medo. Ela não espera a noite chegar para reagir. Ela vive protegida o tempo todo. O terceiro pilar é a entrega contínua. A paz não está em quem controla, mas em quem solta. O descanso permanente acontece quando você aprende a entregar diariamente, não apenas quando a dor aperta. Cada vez que você diz a Deus, eu confio, sua alma se reorganiza. O espírito encontra espaço para reinar e a ansiedade encontra resistência para fugir. A entrega não é fraqueza, é aliança. Quando esses 3 pilares se firmam, a madrugada deixa de ser território de guerra e se torna território de encontro. Você passa a dormir não por exaustão, mas por convicção. Dorme porque sabe que Deus está no comando. Dorme porque sua alma aprendeu a descansar antes do corpo. Dorme porque a presença é seu travesseiro e a paz é seu abrigo. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Essa é a promessa que encerra o ciclo. A paz não será um momento, será um estado. A insônia perderá força, porque já não encontrará portas abertas. A ansiedade perderá voz, porque já não encontrará ouvidos disponíveis. O descanso será natural, porque o coração estará estabilizado na presença. Quando você constrói noites permanentes de descanso em Deus, acorda mais leve, caminha mais firme, sente mais propósito e vive mais inteiro. A paz que te acompanha durante o sono se torna a mesma paz que te dirige durante o dia. O que o Espírito faz na madrugada começa a se manifestar na manhã. O descanso deixa de ser sobrevivência e se torna vida abundante. Agora que você caminhou por todo esse processo, é hora de selar essa jornada com uma oração e uma declaração profética, para que essa verdade não apenas entre na sua mente, mas permaneça no seu espírito e se manifeste nas suas noites daqui em diante. No próximo momento vou escrever o encerramento, plus oração final. Declaração profética de paz, que será o selo espiritual dessa mensagem. O descanso não é um milagre isolado, é um lugar em Deus. A ansiedade tenta convencer você de que a paz é distante, frágil ou temporária. Mas a presença de Deus prova o contrário. A paz não é um intervalo entre 2 guerras, é um sustento diário para quem aprende a descansar no Senhor. Você caminhou por verdades profundas, foi confrontado em áreas internas, foi guiado a entregar o que pesa, a restaurar o que dói, a fechar portas antigas e a abrir espaço para o Espírito. Agora é hora de selar esse processo e transformar conhecimento em experiência contínua. Ninguém vence a ansiedade apenas sentindo menos. Vence quando aprende a confiar mais. E a confiança se torna descanso quando o coração entende que Deus trabalha enquanto você dorme, guarda enquanto você descansa e governa enquanto você entrega. A noite já não será ameaça. O quarto já não será campo de batalha. A madrugada não terá mais domínio emocional sobre você. A partir de agora, o lugar do seu descanso será o lugar da presença. Que esta jornada não termine neste vídeo. Que ela continue nas suas noites. Que ela se prolongue nos seus dias. Que a paz se torne rotina. Que a presença se torne hábito. E que a fé seja a voz mais alta dentro de você. Agora, diante do Deus que te vê, te ouve e te guarda,
Vamos selar esta verdade em oração e declarar profeticamente paz sobre a sua mente e sobre as suas noites. Oração por descanso, cura e paz do Espírito Santo. Senhor, eu coloco esta vida diante de Ti agora. Tu conheces o coração, a mente, as noites, os medos, os pensamentos e os silêncios que ninguém mais escuta. Eu oro para que a Tua presença entre neste ambiente agora e se torne abrigo, descanso e refúgio. Que toda ansiedade perca a força, que todo medo seja calado, que toda perturbação seja desfeita pela autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, toma o governo da mente, fecha as portas da inquietação e acalma o coração. Derrama paz onde havia tormenta, derrama descanso onde havia exaustão, derrama cura onde havia ferida. Que o sono desta pessoa seja sono de paz, sono de restauração e sono guardado pelo céu. Que o corpo descanse, que a alma repouse e que o espírito seja renovado. Senhor, guarda a noite, guarda o ambiente, guarda a mente, guarda o coração. Que os teus anjos acampem ao redor e que a tua presença permaneça até o amanhecer. Eu declaro descanso, segurança e renovação. Em nome de Jesus. Amém.